Olá, eu sou Conrado Santos e este é o Pílulas do livro Caminho, Verdade e Vida, um projeto da Associação Médico Espírita de São Paulo. Uma grande alegria estar aqui com vocês, dando continuidade a estas pílulas de reflexão que nos inspiram e nos ajudam todos os dias de nossas vidas. Para iniciarmos, vamos iniciar com uma prece para que os nossos pensamentos possam se conectar com os benfeitores espirituais que nos acompanham. Pai amado, Mestre Jesus, como somos gratos pela oportunidade do aprendizado. Agradecemos por tudo quanto a vida tem nos dado. Agradecemos pelos momentos de aprendizado, de dificuldades, oportunidades tão essenciais para a nossa transformação moral. Agradecemos aos espíritos que nos acompanham, que nos fortalecem nesta caminhada. Agradecemos aos espíritos de escola, que nos trouxeram tantos ensinamentos. Nossa gratidão, Senhor, a Francisco Cândido Xavier, pela sua mediunidade e seu exemplo de verdadeiro cristão, que nos trouxe tantos ensinamentos. E que as nossas reflexões da noite possam servir também de vibrações de amor, de paz pelo mundo, por tantos quantos necessita, neste momento de tanta turbulência, que estas pílulas possam alcançar o mundo em vibrações de paz, de harmonia, para todos os seres que tanto necessitam dela. Senhor, em teu nome, em nome dos benfeitores, iniciamos mais uma pílula no livro Caminho, Verdade e Vida. Muito bem, então vamos dar sequência ao nosso capítulo de hoje, é o capítulo 129, que tem como título Origem das Tentações. Nós temos neste capítulo uma reflexão importante de Emmanuel, que nos coloca diante de entendermos um pouco mais sobre os males que muitas vezes acaba tomando conta das nossas atitudes. É um texto que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Antes da gente iniciar, vale a pena a gente entender o que é concupiscência. Concupiscência é um termo que nos coloca exatamente a questão que é a nossa cobiça, a nossa ambição, o nosso desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. Essa concupiscência é aquele desejo incontrolável de busca pelos prazeres excessivos, pelo desejo sexual descontrolado, pelos prazeres materiais. Veja que Emmanuel então nos diz que quando nós somos tentados e engodados, enganados, atraídos, é quando nós caímos na tentação. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Veja, como se não fosse responsabilidade nossa, como se não fosse possível evitarmos tais desastres, alegando, porque quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos, livrai de nossas tentações, livrai-nos de nossas tentações. Livrar não significa que estamos transferindo a responsabilidade para o Pai. Não significa que estamos lavando as nossas mãos.
Olha, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com eternos valores do tempo amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. É um engano dizermos que somos lançados às tentações porque era uma necessidade de nossa evolução nos colocarmos diante dela. Não, nós somos colocados diante das tentações porque ainda não avançamos, porque ainda não entendemos, porque ainda nos lançamos às nossas próprias cobiças. Seria porventura o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Quer dizer, se existe uma lei que rege um país, uma nação, aqueles que acabam transgredindo a lei, é o nosso estadista responsável por isso, ou é cada um que buscou transgredir? A lei é para todos. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana e primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto que o mal venha do exterior somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do nosso coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair, verifiquemos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é o roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo, o que te atraiu no curso das horas, e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Lindo texto, porque nos faz realmente irmos de encontro com esta consciência e responsabilidade que devemos ter. O apóstolo Paulo tem duas frases que eu gostaria de trazer para completar esse pensamento, que são fundamentais. Nos diz ele, na carta aos Romanos: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Vejam que Paulo aqui nos coloca que essa luta contra as nossas dificuldades, com as nossas questões íntimas, ela é individual e não é fácil ser vencida. Somente com perseverança e também ouvindo aquilo que o Mestre Jesus nos recomendou: orai e vigiai. Prestemos atenção nos nossos pensamentos, prestemos atenção naquilo que estamos nos vinculando, naquilo que estamos consumindo. Na Folha Espírita de alguns, se não me engano, 2020, tem um texto muito interessante que é sobre a questão da capacidade que temos de produzirmos pensamentos a partir de vinculações que temos com, muitas vezes, conteúdos que são de baixa qualidade, conteúdos que são de violência, conteúdos de viciação sexual. Veja, o que nós podemos imaginar? Não podemos levarmos a vida de forma tão irresponsável e dizer: mas é só um filme, é só uma música, é só um livro, é só uma novela.
Mas quando estamos nos vinculando, estamos atraindo para descermos nas entranhas de nós mesmos e despertarmos estas tentações. Então a pergunta fica, voltando ao apóstolo Paulo, que nos diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque estamos ainda caminhando numa total caminhada desvairada das nossas vinculações, atraindo para nós mesmos aquilo que desperta o que está dentro de nós. Vejam como Emmanuel muito bem colocou. Não é o que está fora, mas o que está dentro. Por isso, fica aqui para nós. Para vencermos as nossas tentações, façamos escolhas que são sadias, que são verdadeiras e alinhadas aos nossos propósitos. E que essas escolhas possam nos fortalecer, para que no momento em que as nossas tentações íntimas, as nossas sombras emergirem, possamos ter a fé vigorosa e sermos vigilantes para escolhas diferentes e novas. Oremos e vigiemos, para que a origem das tentações possa encontrar em nós a contrapartida de quem realmente deseja vivenciar os ensinamentos do Cristo. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até uma próxima.